Sabe aquela sensação de chegar em casa dirigindo e não se lembrar de quase nada do caminho? Ou, sei lá, de passar minutos rolando o feed de uma rede social e de repente acordar sem saber como chegou ali? Acho que todo mundo já sentiu que a gente vive boa parte do tempo no piloto automático, né? E às vezes repetindo os mesmos erros sem nem perceber. É um problema de atenção. O nosso material de hoje é um trecho de um encontro gravado sobre a chamada praxis gnóstica, ou seja, a aplicação prática da gnose. E o ponto de partida deles é justamente esse que você descreveu: terrível mecanicidade. Terrível mecanicidade, só a forte. A premissa é que a maioria de nós vive num ciclo, sabe? Nascer, cometer os mesmos erros, Sempre os mesmos. por pura inércia, aí morrer, e depois retornar para repetir tudo de novo. Um ciclo que soa um tanto quanto pessimista, para ser sincera. Pode parecer, mas a proposta da fonte não é ficar no pessimismo. Pelo contrário, é oferecer uma saída. E essa saída não é um conjunto de crenças, mas sim um trabalho prático. O objetivo central, assim, é um só: o despertar da consciência. E eles não tratam isso como um hobby de fim de semana, não. O texto usa termos como urgente, indispensável e inadiável. Do ponto de vista da fonte, qual é o perigo real de continuar nesse ciclo mecânico? O que se perde ao viver no piloto automático? Olha, a perspectiva que eles apresentam é que o perigo é a própria perpetuação do sofrimento. Para eles, cada ação feita de forma inconsciente, cada reação automática de raiva, inveja ou tristeza, tudo isso gera consequências. É o que eles chamam de karma. Aham. Então, viver mecanicamente é como dirigir de olhos vendados. Você vai continuar batendo nos mesmos obstáculos, sempre. A urgência, então, não é por medo de um castigo divino, nada disso. É pela constatação de que, sem consciência, a gente está fadado a repetir os padrões que nos fazem sofrer. Entendi. Então o despertar não é para atingir um paraíso, mas para parar de recriar um inferno pessoal no dia a dia. Essa é uma ótima maneira de colocar. Exatamente. E é aqui que a fonte apresenta o que eu acho que é a grande sacada deles. O problema não é que as pessoas não saibam o que é certo ou errado. Todo mundo sabe, no fundo. O problema é que a moralidade é quase impossível sem atenção. Interessante isso. A fonte argumenta que ter uma conduta reta não é uma questão de força de vontade. É um subproduto natural de estar desperto. Sem essa atenção, a gente está programado para falhar. Ok, o diagnóstico está claro. Um déficit de atenção crônico com a própria vida. Qual é o tratamento proposto? Como a fonte organiza essa solução na prática? Então, a beleza do método, como está apresentado lá, é a simplicidade da estrutura. Em vez de uma lista infinita de regras, o trabalho todo é dividido em apenas duas categorias principais. O que eles chamam de as grandes práticas e as pequenas práticas. Grandes e pequenas. Imagino que as grandes sejam as mais importantes, certo? É uma suposição lógica, mas o material faz questão de dizer que a nomenclatura pode enganar um pouco. A distinção é sobre o tempo de aplicação. Ah, entendi. As grandes práticas são realizadas o tempo todo, 24 horas por dia. São a base de tudo. Já as pequenas práticas são feitas em momentos específicos, sabe, por 1, 2 ou 3 horas. Mas o ponto crucial que a fonte reforça é que ambas são indispensáveis. Uma não funciona sem a outra, são totalmente interdependentes. Entendi. O que são essas grandes práticas que nunca param? A primeira é a conduta reta, que a gente já mencionou, e como você intuiu antes, ela é dividida em 4 pilares que soam bastante familiares, né? O reto pensar, o reto sentir, o reto agir e a reta maneira de ganhar a vida. Certo. Reto pensar. Não pensar mal dos outros. Reto sentir. Não cultivar emoções negativas. Reto agir. Não prejudicar ninguém. E reta maneira de ganhar a vida. Ter um trabalho honesto. Olha, com todo respeito, isso soa como a base de quase toda a filosofia ou religião que existe. O que é de novo aqui? Nada. E esse é o ponto. Como assim? A fonte admite isso abertamente. Eles dizem, e eu cito, todas as religiões ensinam isso.
A questão que eles levantam não é sobre a falta de conhecimento, mas sobre a dificuldade na execução. E a razão para essa dificuldade é a dormência espiritual. A dormência. A sacada não está no que fazer, mas em por que a gente não consegue fazer. É como saber a receita de um bolo de cor, mas tentar fazê-la no escuro e com sono. Você conhece os passos, mas a chance de fazer uma bagunça é enorme. A conduta reta, nesse sistema, é o resultado que se busca, não o método em si. Ok, essa distinção é importante, faz sentido. Se a conduta reta é o destino, qual é o veículo? O veículo é a segunda grande prática. E essa, sim, é a chave de tudo. A autoobservação. A ideia é que, por natureza, somos mestres em outra-observação. Ah, isso é verdade. A gente passa o dia observando, analisando, criticando o comportamento, a roupa, as palavras dos outros. Comentaristas profissionais da vida alheia. É um talento que a gente tem bem desenvolvido. A proposta da fonte é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Pegar essa habilidade e virá-la 180 graus. Para dentro. Direcionar o foco para si mesma. Exatamente. Perfeito. A ferramenta da observação, da análise, já está na nossa mão. Afiada e pronta para usar. A gente só está apontando a câmera para o lado errado. É uma ótima imagem essa da câmera. Então a proposta não é comprar uma câmera nova, mas simplesmente virar a que já temos 180 graus. Apontar para dentro. Exato. E a ferramenta para isso é a atenção. A fonte tem uma frase que é tipo o coração de toda a prática. Onde estiver nossa atenção, ali estará a nossa consciência. Onde estiver nossa atenção, ali estará a nossa consciência. Isso. Se sua atenção está constantemente no vizinho, sua consciência está lá. Se está no celular, sua consciência está no celular. O desafio prático é trazer a atenção de volta para casa, para si mesmo, de forma contínua. Certo, mas ficar se observando o tempo todo, cada pensamento, cada sentimento, isso não pode levar a uma espécie de autoobsessão, um egocentrismo gigante? A pessoa não corre o risco de se tornar insuportavelmente focada em si mesma? É uma preocupação muito válida. E o material aborda essa nuance sim. A autoobservação que eles propõem não é um ato de julgamento ou de análise psicológica profunda, nesse sentido narcisista. Não se trata de ficar pensando, como sou complexo e interessante. Certo. A proposta é mais parecida com a de um cientista observando um fenômeno, com curiosidade e distanciamento. É notar, não julgar. Notar que um pensamento de raiva surgiu. Notar que um sentimento de inveja apareceu. Notar a postura do corpo, o tom da voz. É uma vigilância neutra que busca apenas trazer à luz o que antes era automático e inconsciente. O foco não é o eu como identidade, mas os processos internos que ocorrem dentro da gente. Entendi. É mais sobre ser a testemunha do que o juiz do seu próprio mundo interior. Mas ainda assim, a correria do dia a dia nos engole. O material oferece alguma ferramenta, um como fazer mais concreto para não esquecer de não se esquecer? Sim, e é aqui que a teoria se torna extremamente prática. Para evitar que a autoobservação seja apenas uma boa intenção, a fonte sugere um exercício constante, ancorado em 3 perguntas simples que devem ser feitas a si mesmo inúmeras vezes ao dia. São elas: quem sou, onde estou e o que estou fazendo. Mas a chave, como o texto alerta, é que as respostas não devem ser mecânicas ou intelectuais. São como pequenos alarmes que a gente programa para nos tirar do transe. Vamos analisar cada um. O primeiro, quem sou, não é para responder com o próprio nome. Eu sou a Joana. Certo. É um convite para, por um instante, parar e sentir a si próprio. É uma checagem de presença, uma tentativa de sentir a própria existência naquele exato momento, para além dos papéis que a gente está desempenhando. Uma pausa para se reconectar consigo mesma. Faz sentido. E a segunda, onde estou? Imagino que não seja só para dizer estou no escritório. Exato. Começa com o físico, claro. Olhar ao redor, notar os objetos, as cores, os sons. Tomar consciência do ambiente. Mas é aqui que a fonte mergulha na sua cosmologia bem particular. E a pergunta evolui. É também uma autoaveriguação mais profunda. Na visão gnóstica, essa pergunta é um convite para questionar a própria natureza da realidade que se está experienciando.
Eles sugerem verificar se a consciência está operando só no plano físico, que eles chamam de terceira dimensão, ou em outros estados, como sonhos lúcidos, ou o que eles descrevem como corpo astral. Uau, isso é um salto e tanto! De estou no meu carro para em qual dimensão estou. É um salto conceitual enorme, sem dúvida. Mas se a gente trouxer para um nível mais básico, o propósito do gatilho é o mesmo: quebrar a familiaridade. É se perguntar, eu estou realmente aqui, presente e consciente, ou estou sonhando acordada, perdida em pensamentos? É um choque para o sistema, para forçar um estado de alerta. Faz sentido. E a última pergunta: o que estou fazendo? Seguindo a mesma lógica, a resposta não é simplesmente estou digitando um e-mail. Precisamente. A resposta mecânica seria essa. A proposta é ir além. É tomar consciência real da ação, sentir os dedos no teclado, perceber a postura na cadeira, lembrar do que estava fazendo um minuto antes e qual o propósito do que fará a seguir. É uma tentativa de quebrar a cadeia de ações automáticas que preenchem nosso dia. Juntas, essas 3 perguntas funcionam como uma âncora para a atenção, projetadas para serem usadas dezenas, centenas de vezes ao dia, para sustentar essa prática de 24 horas. Então, essa base de 24 horas parece um trabalho imenso de vigilância constante, sustentado por essas ferramentas. Mas o material menciona outro tipo de prática, as pequenas. O que são elas e como se encaixam nisso tudo? Elas são descritas como práticas místicas ou esotéricas, que são realizadas em momentos específicos e dedicados do dia, por 1 a 3 horas. Místicas ou esotéricas. Isso. Podem ser meditações, mantras, práticas de oração ou outros exercícios mais ritualísticos. O ponto que o texto deixa bem claro é a importância delas. Mesmo sendo pequenas. Sim. Tem uma frase que se destaca e mostra o peso que a fonte dá a elas. É assim: sem mística, o avanço no caminho esotérico é muito, muito lento. Muito, muito lento. Exato. Isso sugere algo fascinante. A autoobservação e a conduta reta são o alicerce, o trabalho de base que te impede de desmoronar. Mas para de fato construir algo, para acelerar o processo de despertar, esse outro componente, o místico, seria essencial. O material deixa o detalhamento para um próximo encontro. Certo, então vamos amarrar as ideias principais que a gente extraiu desse material. O grande problema que a praxis gnóstica quer resolver é o nosso estado de piloto automático, essa tal mecanicidade que nos leva a repetir erros e sofrimentos. Sim, esse é o diagnóstico. A solução é um método prático para despertar a consciência, que se baseia num trabalho de 24 horas por dia. A fundação desse trabalho é a autoobservação, que é a arte de virar nossa atenção, que naturalmente a gente foca nos outros, para dentro de nós mesmas. E para não nos perdermos, usamos ferramentas como aquelas 3 perguntas para nos manter presentes e alertas. Exato. E se a gente conectar tudo isso, o grande insight é que a conduta reta, ser uma boa pessoa, basicamente, não é o ponto de partida, mas o ponto de chegada. Ah, sim, essa parte foi chave. Ela não é a prática, mas o resultado da prática da autoobservação. A proposta radical aqui é que uma transformação radical da atenção cotidiana é o primeiro e mais indispensável passo. Todo o resto, incluindo a moralidade e a diminuição do sofrimento, vem como consequência natural de estar mais presente na própria vida. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que nasce diretamente do que o texto nos apresentou. Qual seria? A palestra afirma que somos todos especialistas em observar os outros. A provocação, então, é um convite para um pequeno experimento. O que aconteceria se, por um único dia, toda vez que surgisse aquele impulso de analisar, criticar ou julgar outra pessoa, essa energia fosse conscientemente redirecionada para uma pergunta interna? A pergunta seria: E o que eu estou pensando, sentindo ou fazendo neste exato momento? Que padrões sobre si emergiriam dessa simples, porém profunda mudança de foco da câmera?